Eu vou ler o Catecismo da Igreja Católica. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Quem já se inscreveu, muito obrigado. Quem não se inscreveu, se inscreva, curtam, deixe o joinha e compartilhe. Eu parei no 253, o dogma da Trindade Santa. A Trindade é una. Não professamos três deuses, mas um só Deus, em três pessoas. A Trindade substancial, as pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é por inteiro. O Pai é aquilo que é, o Filho é aquilo que é o Pai, o Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho, isto é, um só Deus por natureza. Cada uma das três pessoas é uma realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho e Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades de ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho, aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera, o Espírito que é, o Filho que é gerado, e o Espírito que se procede. A unidade divina é trina. As pessoas divinas são relativas umas às outras. Por não dividir a unidade divina, a distinção real das pessoas entre si reside unicamente em relações às que se referem umas às outras. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito Santo aos dois. Quando se fala das três pessoas, considerando as relações, se crê, todavia, em uma só natureza ou substância, pois tudo é uno neles, tudo é uma natureza ou substância. Tudo é uma única coisa em relação de oposição. Por causa dessa unidade, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito Santo. O Espírito Santo todo inteiro no Pai e todo inteiro no Filho. Ao catecúmenos da Constantinopla, São Gregório Nazianzeno, denominado também ateólogo, confia o seguinte resumo da fé trinitária. Antes de todas as coisas, conservai-me neste bom depósito, pelo qual vivo e contudo, com o qual quero morrer, que me fez suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai e no Espírito Santo, no Filho e no Espírito Santo. Eu hoje a confio a vós, e por ela, daqui a pouco, vou mergulhar na água e vos tirar dela. Eu a dou-vos a vós como companheira e dona de toda a vida. Dou-vos uma só divindade e poder, que existe uma nos três e que contém as três maneiras distintas, divindade sem diferença de substância ou de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita connaturalidade é de três infinitos, cada um considerando entre si mesmo o Deus é Deus todo inteiro. Os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade, sou envolvido no esplendor da Trindade. Nem comecei a distinguir a Trindade, sou reconduzido à unidade. As obras divinas e as missões trinitárias. A Beata Trinita et
unidas, ó luz trindade bendita, ó primordial unidade. Deus é beatitude eterna, vida imortal, luz sem acaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo livremente. Deus quer comunicar a glória de sua vida bem-aventurada. Este é o desígnio da benevolência, que ele concebeu desde antes da criação do mundo, o seu Filho bem-amado. Predestinou a adoção como filhos, isto é, a se configurarem com a imagem do seu Filho. Graças ao Espírito que por adoção vos torna filhos. Esta decisão prévia é uma graça que nos foi dada no Cristo Jesus, antes de todos os tempos, provenientemente, diretamente do amor trinitário. Este se desdobra na obra da criação, em toda a história da salvação após a queda, nas missões do Filho e do Espírito, prolongadas pela missão da Igreja. Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas. Efetivamente, como a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas um só princípio. Contudo, cada pessoa cumpre a obra comum segundo sua propriedade pessoal. Assim a Igreja confessa, na linha do Novo Testamento, um Deus e Pai do qual são todas as coisas, um Senhor Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas, um Espírito Santo, em quem são todas as coisas, são sobretudo as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo, que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Obra ao mesmo tempo comum e pessoal. Toda a economia divina dá a conhecer tanto a propriedade das pessoas divinas como sua única natureza. Outrosim, toda a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem de modo algum separá-las. Quem rende graças ao Pai o faz pelo Espírito Santo. Quem segue a Cristo o faz porque o Pai o atrai. O Espírito Santo o impulsionou. O fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Entretanto, desde já, somos chamados a ser habitados pela Trindade Santa. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viveremos e faremos nele a nossa morada. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esperar inteiramente de mim para firmarmos em vós, imóvel e pacífica, como se minha alma já estivesse na eternidade, que nada consiga perturbar a minha paz, nem fazer sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto que me leve mais longe na profundidade de vosso mistério, pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada, e o lugar do vosso repouso, que nela eu nunca vos deixe só, mas que eu esteja aí, toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. Resumindo, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério da fé e da vida cristã. Só Deus nos pode dar a conhecê-lo, revelando-se como Pai e Filho e Espírito Santo. A encarnação do Filho de Deus revela-se que Deus é o Pai eterno e que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, que ele é o Pai, que ele é no Pai e como Pai o mesmo Deus único. A missão do Espírito Santo enviado pelo Pai em nome do Filho e pelo Filho que procede do Pai revela que o Espírito Santo é com eles o mesmo Deus único. Como o Pai, o Filho é adorado e glorificado. O Espírito Santo procede do Pai como fonte primeira
e pela doação eterna desde ao Filho. Procede do Pai e do Filho em comunhão. Pela graça do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos chamados a compartilhar da vida da Santíssima Trindade aqui na terra, na obscuridade da fé, e para além da morte, na luz eterna. Eu vou parar, meus irmãos, porque tem um pedaço para ler. Não, eu vou ler, nem que eu passe um pouquinho dos 11 minutos. Filho, negue confidência. Aqui em igreja eu não vou ler. A fé católica é esta, que veneramos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem separando a substância, pois uma é a mesma pessoa do Pai, outra é a do Filho e a outra do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna e majestade, inseparáveis naquilo que são da mesma forma e não são naquilo que jazem. Na única operação divina, no entanto, cada uma delas manifesta o que lhe é próprio da Trindade, sobretudo nas missões divinas, na encarnação do Filho e no dom do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Vou parar, meus irmãos. Mas eu volto mais tarde, vou dar início no almoço, vou fazer o almoço e volto mais tarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Ouçam meu vídeo, curtam, compartilhem. Deus abençoe a todos.